porque, na verdade, a Umbanda e o Candomblé são religiões distintas, tá? A Umbanda é uma religião própria, o Candomblé é uma religião própria, e o culto tradicional, né, o Exim, Orixá e Bilé, é um culto à parte também, entendeu? O Candomblé, o Candomblé ele foi fundamentado, ele foi formado, ele foi idealizado, né, aqui no Brasil, seguindo tradições que foram trazidas da Nigéria, né? Mas aqui ela foi formada uma religião chamada Candomblé, onde se cultua também os orixás, né? Esses mesmos orixás que nós cultuamos lá na Nigéria, tá? Só que de uma maneira diferente, né? Porque se aqui no Brasil foi formada essa religião, a qual agregou, né? Vamos dizer assim, agregou particularidades culturais do nosso país, do nosso folclore, né? Teve colonizações, teve questões católicas e religiosas que se agregaram para uma fundamentação e a criação de uma nova religião. Religião essa que é pertencente ao Brasil. O Candomblé ele não é praticado em território iorubá. Isso é bom deixar claro. O Candomblé é uma religião brasileira, né, de fundamentação, de herança daquele povo que veio da Nigéria para o Brasil e, através do conhecimento, através do que vivenciava, tentou, através do nosso povo, manter essa tradição viva. Nós conhecemos orixás no Brasil, mas eu já ouvi falar pelo povo iorubá do nome Irumolés. Irumolés e orixás são a mesma coisa? Então, quando o Olodumare criou os orixás, alguns desses orixás eles tiveram o propósito de vir à Terra. E outros orixás não vieram do Orum para o plano do Ayê, né? Você pode ver que existem muitas histórias contadas que Xangô ele viveu em Oió, em uma determinada época, ele adentrou, né, a um buraco e simplesmente ele desapareceu, né? Ele se encantou, vamos dizer assim, né, se transformando num Eduará. E aí existem muitas outras histórias de Exu, de Ogum, né? Então isso comprova que esses orixás eles viveram na Terra, né? E outros orixás, outras divindades, elas não vieram do Orum para o Ayê. Essas divindades que não vieram do Orum para o Ayê são chamadas de Irumolés, tá? E essas divindades que vieram do Orum para o Ayê são chamadas de orixá. Muito bom. No Brasil se cultua basicamente 16 orixás. Na África esse número é maior? Muito maior. Existem milhares de orixás. Existem orixás que nunca vieram para o Brasil. Tem orixá que você vai para a Nigéria e você não consegue encontrar. Encontrar que eu falo é porque existem cultos que são muito em localidades muito difíceis de chegar, né? A Nigéria é um país que hoje o estrangeiro vai muito para a Nigéria para poder fazer suas iniciações, para poder beber dessa água. Só que existem regiões que a gente não consegue ir, ou que ainda não foi até mesmo descoberta. Existem famílias, cultos, clãs, mas existem muitos orixás que as pessoas do Brasil talvez não conheçam, mas que são de grande culto lá no Brasil, lá na Nigéria, né? Então não é só o número de 16 orixás, não. Você pode ver que o número de Irumolés são 401, né? E é daí para mais. Existe Deus para a cultura iorubá? Existe um Deus como, por exemplo, existe um Deus para a cultura cristã? O nosso, vamos dizer assim, o nosso Deus, né? A gente não vê como Deus, a gente não tem essa interpretação de esse aqui é Deus. A gente fala do Criador, né? Que é o Olodumare. O Olodumare é o ser supremo, né? Que detém, né, o maior poder, e acredita-se através, principalmente, das falas, né, de Oduifá, de Aceifá, né, na criação do mundo através do poder de Olodumare. O Olodumare foi quem criou os orixás, os Irumolés, foi o Olodumare que criou a humanidade através dos orixás, foi o Olodumare que designou a cada orixá uma área, né, vamos dizer assim, para trabalhar, né, para expressar sua divindade.
Então a gente acredita num ser, né, supremo, um ser maior que a gente que a gente chama de Olodumare. Olodumare mesmo ele tem vários outros nomes, como Edumare, tá? E muitos outros nomes que podem ser, porque cada território iorubá é muito parecido com o povo indígena, porque é um local aborígene, né? Então a língua iorubá lá, existem vários tipos de línguas, né? Tem línguas mais modernas, algumas mais antigas, né? É igual o tupi, é igual a língua indígena. Se você for lá dentro do Xingu, você vai ver que lá dentro do Xingu existem mais de 22 hoje, tribos diferentes que falam 22 dialetos diferentes. Então, no território iorubá é a mesma coisa. Então, por exemplo, Olodumare pode ser conhecido como Edumare em alguma região, Olodumare em outra. Então, mas é o mesmo ser, a mesma divindade. O culto tradicional iorubá é muito voltado à questão da natureza, né? Não só da natureza física, né? Mas da natureza espiritual. O culto tradicional fala de tradição. Então, a prática que é exercida dentro do culto é uma prática milenar, né? Você não vê dentro da cultura tradicional iorubá os antigos modernizando, tá? Como eu vejo hoje em algumas práticas dentro do Brasil, que cada ano que você passa é uma coisa nova, uma coisa transformada, uma coisa mudada. Não, lá são tradições que realmente são seguidas de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, da mesma maneira, né? Rezado os mesmos versos, os rituais são feitos da mesma maneira, né? Você não vê uma modernização, né? O povo iorubá é muito fechado, esse aspecto de tradição, de manter uma tradição verdadeira. Por isso que existe muito também, que eu dentro da minha cabeça, tá? Dentro da minha visão, muito essa questão da crítica, né, do que é feito fora do território iorubá, porque chega dentro do Brasil, chega dentro da Venezuela, de Cuba, de Bolívia, as pessoas começam a transformar o culto. Hoje, dentro do Brasil, você vê isso. Você vê pessoas pregando filosofias, né, sem ter vivência, sem ter prática, né, mas dentro do conceito dela, tudo posso, tudo sei. Eu sempre falo isso não de uma forma radical, mas a maneira que eu acredito, que você para ditar algo, você para pregar algo, você precisa vivenciar. Por isso que eu falo que todo sacerdote de tradição iorubá, ele tem que ir em território iorubá para vivenciar, para aprender. Ele precisa ter comunicação, contato com os seus sacerdotes diariamente para poder aprender. E eu sempre vou bater nessa tecla, que é importante não só ir uma vez, mas pelo menos uma vez ao ano, a pessoa que se dedica para sacerdote, tanto como o Babalaú, como o Olorixá, Yanifá, Olorixá e Alorixá, ela precisa vivenciar território iorubá, ela precisa ir lá, ela precisa aprender, ela precisa sentar, ouvir, ela precisa ver e compreender para que ela possa, quando sair de território iorubá, ela consiga, dentro do seu país, pregar e exercer de uma forma verdadeira aquilo que ela está expondo como uma religião a qual ela está, entre aspas, né, vendendo para uma pessoa ou pregando como uma ideia de verdade, de filosofia, né? Porque você sabe que todos os sacerdotes têm os seus seguidores. Então, você, para ter seguidores, você tem que ter conhecimento, você tem que ter verdade, você tem que ter conteúdo, você tem que ter informação. Por isso que o estudo de um sacerdote, ele não é de meses, de anos, ele é eterno, é até o fim da vida dele, porque ele vai estudar, desculpa, vai terminar o tempo de vida e ele não vai ter aprendido tudo. Então, eu sou muito fechado e muito centrado nesse pensamento.